BRICS aí com mais 6 países, né, neste bloco: Argentina, Irã, Arábia Saudita, Egito, Etiópia e Emirados Árabes Unidos. Queria entender na prática se isso traz alguma mudança para a relevância do BRICS, se a ampliação aí do bloco tem, né, aí um fortalecimento, um projeto de fortalecimento inclusive de China para aumentar essa área de influência. Olha, Paula, eu acredito que eu poderia sumarizar em 3 coisas nessa questão do BRICS. Em primeiro lugar, depois de 15 anos, era esperado que o bloco ampliasse a sua tenda. E nós vemos que você tem a relevância de um bloco é determinada pela quantidade de países que estão interessados em fazer parte dele. E você tem aí uma lista de mais de 60 países que querem efetivamente participar do BRICS, o que é um bom sinal com relação à relevância desta forma de organização e de reestruturação da governança global. Então, esse é o primeiro aspecto. Em segundo lugar, eu acho que houve aí uma transformação, na questão do próprio acerto energético mundial, não é? Se você começar a olhar para o BRICS e imaginar que você tem aí, a partir de agora, grandes produtores de petróleo, e se houver aí a possibilidade de esses produtores de petróleo negociarem em moedas que não sejam necessariamente ligadas e não serem em dólares americanos, isso aí é uma preocupação para os Estados Unidos com relação à manutenção do dólar como reserva de valor global. Então você tem aí no BRICS grandes produtores de petróleo, o Brasil inclusive sendo um deles, e eventualmente, apesar de todas as restrições que a gente tem à questão da Venezuela, não podemos esquecer que a Venezuela é um grande produtor de petróleo, e você vê que apesar de nós falarmos muito de energias alternativas, o combustível fóssil ainda continua sendo aquela de maior relevância no cenário global. E em terceiro lugar, né, Paula, é importante enfatizar que o BRICS tem aí uma representatividade maior até no contexto cultural, porque você tem países islâmicos, países cristãos, países de outras vertentes religiosas, que não é o caso do G7, não é? O G7 é muito monolítico nesse processo todo. E um outro e último aspecto, eu falei 3, mas vou acrescentar aqui um de bônus, é que ele mais ou menos também ajuda na consolidação de alguns processos de paz, particularmente ali no Oriente Médio. Nós temos um problema histórico já há alguns anos entre a Arábia Saudita e Irã, com a questão dos sunis e dos xiitas, e nós temos também uma questão complicadíssima com relação ao represamento do Rio Nilo entre Etiópia e Egito. Então você vê que o bloco atua aí numa missão até de melhorar o relacionamento que vem sendo deteriorado, vem se deteriorando no caso de alguns países. Professor, você tocou num ponto importante, né? Queria até